Vamos então começar o capítulo 8, Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Se nós pudéssemos, o que o Emmanuel está colocando aqui, visualizarmos o mundo, visualizarmos as correntes energéticas que nos ligam, encarnados e desencarnados. Nós estamos ligados a encarnados que pensam e sentem como nós e a desencarnados também que pensam e sentem como nós pensamos. Então nós estamos todos interligados no mundo todo. E é o que ele diz aqui, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo o princípio da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Nós estamos todos em associação de sentimentos, de ideias, de pensamentos. Quando nós estamos reunidos na casa espírita, é uma associação energética, encarnados e desencarnados com o mesmo propósito. Numa reunião mediúnica, um circuito fechado energético, mas é uma associação, porque nós estamos ali, os médiuns ostensivos para auxiliar os irmãos desencarnados e aqueles que não são ostensivos, que são somente médiuns, na sustentação, mantendo a energia para ajudar aquele trabalho que está sendo realizado ali, em associação. Aí ele coloca aqui, Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo. Vamos lembrar que Demócrito viveu entre 470 a.C. a mais ou menos 460 a.C. a mais ou menos 370 a.C., né, que é o filósofo que falava do sorriso, falava da alegria e principalmente é conhecido por isso, por falar do átomo. Então o Emmanuel coloca aqui, Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição de pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Então vamos lembrar o núcleo do átomo, né, com prótons e nêutrons, e o elétron girando ali em volta do átomo. Então os átomos se agrupam, Demócrito coloca isso, gente, ele é pré-socrático, isso quase 400 anos antes de Cristo. Ele está ali colocando, os átomos se agrupam como os pombos. A hora que você joga comida para os pombos, eles se amontoam, eles se agrupam. Então os átomos se agrupam como os pombos ali em busca de comida. O Emmanuel continua, começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar por enquanto no átomo, entregue à nossa perquisição, né, as nossas perguntas, as nossas indagações, um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Ele está fazendo uma comparação, o que existe no micro, existe no macro. Então ali vamos lembrar o elétron, né? O núcleo do elétron com prótons e elétrons, né? Estão ali no núcleo, com prótons e nêutrons, estão ali no núcleo. E o elétron está ali circulando, né? Em volta. Esse é o micro. Aí nós vamos pegar o Sol no centro e os planetas circulando em volta. Esse é o macro. Então, do micro ao macro. Tudo que existe no micro existe no macro. São similares. Estão em regime de associação. Estão se associando, estão se agrupando para poder realizar o seu trabalho, para poder realizar as leis de Deus,
em ter questões de gravidade, em questões de sintonia. E vamos prestar atenção na diferença de sintonia e afinidade, que o Emmanuel aqui está falando sintonia e está falando afinidade. Quando nós estamos aqui falando de pensamento, não são os pensamentos esporádicos, são os pensamentos em termos de vida, né? Aquilo é a nossa vivência, é como nós agimos e vivemos na nossa vida, e nós estamos com a bagagem de todas as vidas que nós já tivemos. Nós somos muitos, nós trazemos uma bagagem de todas as existências e de todos os aprendizados. É este circuito, esta energia de pensamento que Emmanuel está falando. Porque quando eu faço uma oração, por exemplo, quando eu faço uma oração, eu entro em sintonia com a espiritualidade superior. Uma oração sentida do coração. Isso é sintonia. Eu me elevo e entro em sintonia com espíritos superiores a mim. Eu tenho afinidade com eles? Infelizmente não. Então, na hora que eu termino a oração, eu volto para a minha zona de energia, de frequência, de vibração, que é onde eu tenho afinidade. Essa é a diferença. A afinidade é aquela região energética na qual eu vivo, na qual eu trabalho, na qual eu exerço a minha influência nos outros que pensam e sentem igual a mim e recebo de volta a influência deles. Há uma ressonância. Nós estamos vivendo em grupo, em conjunto, encarnados e desencarnados, por afinidade. E sintonia. Eu posso baixar minha vibração e entrar em sintonia com o irmãozinho menos esclarecido? Posso, mas eu percebo se eu estou no meu vigiar e orar, por isso que Jesus coloca vigie e ore o tempo todo, vigie os seus sentimentos, vigie os seus pensamentos. Então, se eu estou no meu vigiar e orar e percebo que eu baixei a vibração, eu volto para a minha vibração normal, eu volto para a minha zona de afinidade. A mesma coisa ao contrário, se eu elevo, entro em sintonia com o espírito mais elevado, a hora que eu termino a oração, que eu termino essa sintonia, eu volto para a minha região de afinidade. Só que, tanto para baixo quanto para cima, conforme eu vou criando essas sintonias, eu vou modificando a minha afinidade também, ou para baixo ou para cima. Então, se eu estou criando cada vez mais sintonia com o plano superior, com a minha reforma íntima, com o meu vigiar e orai, o tempo todo eu estou em oração, o tempo todo eu estou buscando elevar a minha vibração, eu vou começando a modificar e uma hora eu mudo a minha sintonia e eu mudo de faixa. Porque ninguém está preso naquela faixa de sintonia. É uma questão de vontade. O Emmanuel coloca isso no 2º capítulo deste livro. O desejo de mudar, ele vai ser acionado ou não pela minha vontade. Não é só o desejo, é a vontade. Então, conforme eu entro em sintonia com a espiritualidade maior e eu tiver vontade de me modificar, tiver vontade de realizar a minha reforma íntima, eu vou cada vez mais, né, num caminhar ali que vai do escuro para o claro, em gradações muito suaves e lentas, mas eu vou modificando a minha afinidade. Então, quando ele coloca aqui, começamos agora a penetrar a essência do microcosmo, que está no micro, está no macro. E de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo, entregue à nossa perquirição, nossas indagações, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo do átomo, o Sol, no caso do sistema solar. O núcleo desempenha a função do centro vital e os elétrons, a de planetas em movimento gradativo. No plano maior da vida, né, ou no plano da vida maior, da espiritualidade superior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Então, quando nós olhamos para o macrocosmo, o Sol está levando, os planetas estão gravitando em torno do Sol, os planetas estão se desenvolvendo. Da mesma forma, nós estamos
deveríamos, né, gravitar em torno do sol maior que nós já tivemos, da energia maior que nós já tivemos aqui, que é o Mestre Jesus. Então, se nós virarmos o nosso espelho para o Mestre, vamos ter os seus reflexos, vamos assimilar esses reflexos e vamos acabar refletindo também o bem, vamos refletir o que está no Mestre Jesus. No inverso também, se nós estivermos com os nossos espelhos virados para a maledicência, para o mal, para ídolos ou símbolos de barro, nós vamos refletir essas ideias, esses sentimentos. É o livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Ele continua. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. É a afinidade, nós vamos entrar em ressonância com aqueles que nos assemelham. Encarnados e desencarnados, eu vou influenciá-los e vou receber esta influência. Isto é afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Simples assim. Aqueles que pensam como pensamos, que têm a mesma energia que nós temos, nós vamos assimilar esses pensamentos e vamos, enviando os nossos pensamentos, também modificá-los, influenciá-los e receber de volta e sermos influenciados por eles. E criamos uma ressonância e nós vamos viver, né, em sintonia com aqueles que pensam igual a nós no universo. Não é só no nosso planeta, é no universo, encarnados e desencarnados. Então é o que ele diz aqui. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia, da nossa frequência, estarão ligadas a nós e nós estaremos ligadas a elas e fecharemos um circuito de ressonância de ideias e pensamentos. Isso na família, no bairro, na cidade, no país, no planeta Terra, no universo. São entrelaçamentos de energia, são as associações que nós criamos e vivenciamos para podermos caminhar. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O que eu estava falando, eu entro em sintonia, eu vou captando, se eu estou entrando em sintonia com a espiritualidade maior, eu vou captando, vou modificando as minhas energias e as minhas vibrações, vou mudando a minha afinidade, vou mudando de padrão vibratório. Para baixo também é a mesma coisa. Então, o que funciona no micro, funciona no macro, a energia é a mesma que eu estou trabalhando. Para onde eu vou direcioná-la é que vai fazer a diferença, para o bem ou para o mal. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Em qualquer providência, em qualquer opinião que nós emitimos, somos a soma de muitos. Porque nós temos várias vivências, nós temos preconceitos, nós temos situações cristalizadas e enraigadas em nós que vêm à tona, se afloram em nós quando nós passamos por determinadas situações. Então, nós estamos, digamos assim, numa situação tranquila, nós estamos, digamos, espelhando a educação que recebemos dos nossos pais. Nós estamos espelhando os bons modos que nós recebemos da nossa mãe, a instrução que recebemos dos nossos mestres, em todos os sentidos. No momento em que pisam no nosso calo, ou seja, no momento em que o nosso interesse pessoal é tangido de alguma forma,
nós vamos mostrar quem nós somos verdadeiramente. É no interesse pessoal que nós vamos mostrar quem nós somos verdadeiramente. E aí vamos espelhar aquilo que está dentro de nós. As máscaras caem, aquele verniz de sociedade, que é uma película muito fina, se quebra e a gente se mostra como nós verdadeiramente somos. E aí nós vamos mostrar tudo aquilo que temos dentro de nós. E é esta afinidade que nós vivemos, não é com o verniz da sociedade, não é com aquilo bonitinho que a gente fala. A gente pega os ensinamentos de Jesus e fala, repete, né? Julga o outro. No momento que eu julgo o outro, eu estou trazendo para mim sutilmente todas aquelas energias que eu não quero ver em mim, então eu julgo o outro, porque eu estou me espelhando no outro, mas eu não quero ver em mim, eu vejo no outro. E aí eu julgo, eu condeno, é a maledicência, eu falo mal. E eu vou amealhando e sutilmente eu vou gravando essas energias em mim. Daqui a pouco eu vou me pegar fazendo exatamente a mesma coisa. Nós condenamos, isso é muito simples da gente ver, a gente reclamava da nossa mãe. Porque eu não gosto disso na minha mãe, porque a minha mãe faz isso, porque a minha mãe repete aquilo. Quando nós nos percebemos, nos analisamos, nós vamos nos ver fazendo a mesma coisa que nós condenávamos na nossa mãe. Por quê? Porque aquilo está em nós, eu não quero ver, então eu condeno no outro. Eu falo do outro. E cada vez mais eu vou me alimentando com essas energias, com essas sutilezas que eu não quero ver em mim. Daqui a pouco eu estou fazendo exatamente aquilo que o outro fazia, por afinidade, por assimilar essas energias no meu perispírito. A maledicência é o pior mal que nós podemos criar para nós mesmos, porque quando eu estou falando mal de algo no outro, eu estou captando para mim sutilmente essas energias, porque elas estão em mim e eu não quero ver. Por isso que me incomoda tanto o que o outro faz, porque eu queria fazer e não estou fazendo, estou me segurando. Aquilo me compraz, eu estou me segurando, então eu meto o pau nele, eu falo mal. A maledicência se alimenta da sombra que existe em mim, eu não tenho coragem, eu estou ali me segurando, não consigo fazer, vejo o outro fazer, aquilo me incomoda, aquilo me atormenta, então eu vou reclamar, eu vou falar mal, vou dizer eu não aguento isso em você, toda vez que você faz isso, isso me incomoda. Por quê? Porque está lá dentro de mim e eu não quero ver. É isto que o Emmanuel está colocando aqui acerca dos nossos pensamentos e sentimentos. Eu vou repetir. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, porque nós estamos sempre em grupo. A legião, como dizia Paulo, né? Nós estamos sendo sempre vigiados e assistidos por uma nuvem, uma legião, aqueles que pensam e sentem igual a nós. Nós temos o que o algoritmo do WhatsApp, das redes sociais faz, de buscar todos aqueles que pensam igual e falam igual e vão trazendo. Nós fazemos isso inconscientemente desde que o mundo é mundo. Desde que nós saímos da fase animal e entramos na fase hominal, nós energeticamente atraímos aqueles que pensam igual a nós, que sentem igual a nós, para que a gente, juntos, a gente fique no quentinho. É assim que o umbral é feito, é assim que as regiões abissais são montadas, é assim que as regiões elevadas são montadas, por energia de afinidade, atração, igual o ímã. Então eu atraio e eu me junto àqueles que são da mesmo sentido e da mesma afinidade. Se for bom, estou criando uma região de luz, uma região boa. Se for ruim, estou criando umbral, estou criando furnas, estou criando abismos, junto com os meus iguais. Como o Demócrito coloca ali do átomo, que o átomo vai se juntando, a gente pega duas moléculas de oxigênio, H2O, né? Então são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Elas se juntam, por afinidade nós temos a água.
Elas estão se agrupando, é o que ele está colocando como os pombos ali buscando comida. E aí nós temos a matéria que nós achamos que é dura, não. Que achamos que é sólida, não. Não é. Na época de Demócrito, ele achava que o átomo era indivisível. Hoje nós já conhecemos o quark e por aí vai. Nós temos que entender que esses agrupamentos, essas associações, é que montam o mundo do jeito que ele é. De encarnados e desencarnados. Quando a pessoa fala, como é que se monta um umbral? Da mesma forma que monta o mundo, por associação dos iguais. Dos que pensam igual, sentem igual, se afinizam na mesma energia, na mesma sintonia. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o desejo é a alavanca dos nossos sentimentos. Se eu desejo muito alguma coisa, eu vou consegui-la. Eu vou atrás dela e vou buscá-la, porque o desejo é a alavanca, mas a minha vontade é que vai formar, é a minha vontade que vai realizar o desejo, é a minha vontade que vai fazer com que eu trabalhe aquele desejo que está em mim. Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se na nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. É aquilo que eu estava falando. Quando nós nos detemos no defeito do outro, é porque aquele defeito está na sombra, está escondido em mim, eu não quero ver. E é o que ele diz aqui. O espelho da nossa mente reflete. Eu estou me fixando no defeito do outro. Então, eu vou refletir esse defeito e esse reflexo vai fazer com que eu assimile essas energias. É o que ele está dizendo aqui. Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se na nossa imaginação, na nossa mente, no nosso pensamento, a digerir essa espécie de alimento. Eu vou me alimentando dessas energias, me alimentando desses reflexos, que mais tarde se incorpora, passa a fazer parte da minha alma, do meu perispírito. Alma, porque é o espírito encarnado. Então, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma, espírito encarnado, passa a fazer parte de mim e eu vou me ver fazendo exatamente aquilo que eu estava censurando no outro. Com o decurso do tempo, nós aprendemos com o tempo. Deus não ensina com a dor, Deus ensina com o tempo. A partir do tempo, como ele coloca aqui, com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Então eu vou me ver fazendo aquilo que eu estava censurando, ou aqui no corpo, na vida, né, no encarnado, no corpo carnal, ou em desdobramento, quando eu deixo o corpo, o puritano, né, eu me reprimo o tempo todo, a hora que eu me desdobro, vou para a região das orgias, para regiões abissais do plano espiritual. Porque é aquilo que eu tenho vontade de fazer. É com aquilo que aquilo que me compraz. Mas eu me reprimo o outro, censuro, e aí eu vou me ver ou na vida corporal ou na vida espiritual fazendo aquilo que eu censurava. Por quê? Porque quando eu me desdobro por afinidade, por sintonia, aí afinidade e sintonia juntas, eu vou com aqueles que estão fazendo tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, vejo o outro fazendo e eu censuro.
é a maledicência. Nós vamos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. A palavra é uma arma que nós normalmente usamos contra nós, sem perceber. Achamos que estamos usando contra o outro, mas estamos usando contra nós. É por essa razão que geralmente os censores, e aqui é o censor de censura, é o censor com C, censor de censura, e por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, Onde está o nosso interesse? Em buscar as minúcias, em ir ali, buscar a vida do outro, a privacidade do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, em vez de olhar para dentro de nós, buscar as nossas minúcias. Não, interessados em descer as minúcias do mal, do outro, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Que aí nós vamos nessas minúcias, nessas buscas, entrando em sintonia. A mesma coisa que acontece no caso da oração. Eu não tenho afinidade, eu volto para o meu lugar. No caso, eu entro em sintonia com os espíritos daquelas minúcias, daquelas coisas. Se eu já tenho um pouquinho de afinidade, eu vou aumentando e aumentando e aumentando essa afinidade. Quando eu menos perceber, em desdobramento, eu já estou indo para esses planos abissais, esses planos do mal, esses planos tenebrosos, e quando eu desencarnar, é para lá que eu vou. Por quê? Por sintonia. É o imã. Eu fico imantado. A hora que eu desencarno, o imã me puxa, eu vou ficar aonde eu já estou no quentinho, na região que me compraz, com as ideias e os sentimentos que me compraz, e que eu censuro e que eu falo mal do outro. Porque eu não quero olhar dentro de mim, porque ele está lá dentro de mim. Mas a hora que eu me desdobro, que eu deixo o corpo, eu estou livre, é para lá que eu vou. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Exatamente isso, eu estou vendo uma brecha, tem uma brechinha de sombra ali, eu não quero ver, eu não quero olhar, mas eu estou olhando no outro. Eu estou deixando de ver a sombra maior, aquilo enorme que existe dentro de mim. Jesus deixou bem claro isso. A gente vê o cisquinho no olho do outro, lá longe. No olho do outro eu vejo um cisquinho e não consigo enxergar uma trave que eu tenho na frente dos meus olhos. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. A maledicência pode nos precipitar ao vício, pode nos precipitar, nos jogar no fundo do poço, porque o que eu estou censurando no outro eu tenho escondido lá dentro de mim e eu vou alimentar cada vez mais isso e eu vou me afundar. Da mesma forma que a cólera, a raiva, ela está alimentando aquilo que eu estou querendo esconder lá dentro e pode me levar à doença, pode me levar ao crime, pode me levar a todas as piores sintonias por afinidade. Então é o que ele está dizendo aqui. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, né? uma ferida, um tumor que, abandonado a si mesmo, pode se converter dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas.
Então eu estou mandando, estou recebendo de volta, estou me associando com os meus iguais, estou me alimentando. Eu alimento o outro e ele me retroalimenta. Então eu estou aumentando cada vez mais essa associação. Se for uma associação para o bem, ótimo, estamos melhorando, estamos crescendo juntos. Se for uma associação para o mal, eu vou me afundando cada vez mais. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem. Por isso, temos que procurar incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Tem duas frases do Emmanuel de outros livros que a gente entende bem isso. Numa ele diz: me dizes o que pensas que eu te direi com quem andas. Num outro livro o Emmanuel coloca que o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. São colocações, porque o que ele está colocando aqui? Pensando, conversando, trabalhando a força das nossas ideias, porque aqui eu não estou pensando sozinha, não estou trabalhando sozinha, eu estou em associação, eu estou em grupo pensando, estou em grupo refletindo, estou em grupo alimentando essas ideias. A força de pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, né, ali, retroalimentando, alimentando, né, projetando, voltando, um potencial tantas vezes maior, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Então eu entro em ressonância com os encarnados, com os desencarnados. Gente, nós temos no planeta Terra em torno de 22 bilhões de desencarnados, 8 bilhões de encarnados. Estamos falando de 30 bilhões de espíritos. Todos aqueles que pensam e sentem igual a mim estão entrando em ressonância comigo. Bilhões. E eu vou alimentando e retroalimentando, isso dá um pulso, é um salto, é uma progressão geométrica. Se for para o bem, a gente se alimenta e se eleva. Se for para o mal, a gente se afunda. É isto que o Emmanuel está colocando aqui. A gente entender o pensamento, entender a palavra, entender a força da maledicência, a força de olhar o erro do outro. Nós temos que ter simpatia. Ele está colocando aqui, não é nem perdão, é simpatia. A gente tem que ter benevolência, a gente tem que, sabe, ter uma tolerância. Porque aquele erro, aquele mal, aquele erro que existe no outro existe em mim. Por mais que eu esconda, por mais que esteja na sombra, existe em mim, eu tenho que trabalhar para melhorar isso. E eu começo não aceitando falar mal de ninguém, não permitindo que meu ouvido seja pinico, não deixando ninguém vir falar mal de outrem comigo. Eu começo me modificando e tendo uma benevolência para com o outro, porque se ele errou agora, eu errei ontem, eu vou errar amanhã. E se eu falar mal do erro dele, eu vou assimilar essa energia e vou alimentar o erro igualzinho dele que eu tenho em mim, isso vai aumentar. Amanhã eu estou fazendo exatamente o que ele fez. E é o contrário, eu quero me modificar para me melhorar e ajudá-lo a se melhorar também. E é o que ele coloca aqui, né? A força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas, encarnadas ou não, que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então nós vamos dar um salto para o bem ou um mergulho no abismo. Nós construímos o nosso abismo e nós construímos a escada de ascensão que nos leva ao alto, com os nossos sentimentos, pensamentos, ideias, ressonâncias, associações. Perdão. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem,
ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Desculpando o erro do outro. Amando incondicionalmente. Por quê? Nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz. Se o nosso espelho está virado para os cultivadores da luz, para a espiritualidade maior, para o mestre, é isso que nós vamos receber os reflexos, é com isso que nós vamos nos alimentar e é isso que nós vamos refletir. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. De novo, palavras do Emmanuel: me dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções que vão criar a nossa psicosfera, o mundo no qual nós vivemos, estejamos encarnados, estejamos desencarnados. Se eu não estou contente com a frequência, com a vibração que está em volta de mim, eu tenho que mudar de dentro para fora as minhas energias, a minha vibração, para mudar o entorno de mim. Então são aquelas pessoas que falam: ai, eu tenho o dedo podre, porque todo mundo que eu me apaixono é igualzinho o outro, é uma pessoa assim, é uma pessoa assada. Ela não tem o dedo podre, ela tem o pensamento, como ele diz aqui, pestilento. Ela tem o pensamento naquelas energias, é com aquilo que ela se compraz, é com aquilo que ela se identifica. Então ela vai atrair para si exatamente aquele tipo de pessoa. Se ela não se modifica, ela termina um casamento, ela sai de um emprego, ela abandona a família, ela muda de cidade, ela muda de estado, ela muda de país e nada muda em volta dela. Porque é a energia dela que vai atrair aquilo que está em volta dela. Ela só vai mudar o que está em volta quando ela mudar a energia de dentro. Não importa em que país ela esteja, não importa se está no primeiro ou no 10º casamento, ela só vai mudar a situação quando ela mudar de dentro para fora a sua energia. Aí muda a sintonia, muda a frequência, muda a vibração, muda o entorno, para pior ou para melhor. Vai depender de como é que essas energias estão sendo trabalhadas. Então eu entro em sintonia com a espiritualidade maior. Eu faço isso tantas vezes durante o dia. Eu me trabalho o tempo todo para me modificar. Eu busco o tempo todo servir, ajudar. Eu estou querendo me melhorar. Então, a hora que eu me desdobro, eu vou trabalhar, eu vou buscar aulas, eu vou buscar estudo. A hora que eu estou acordado, eu estou estudando, eu estou buscando me conhecer, eu estou buscando me melhorar. Eu entro nessas sintonias tantas vezes que eu começo a me modificar, eu mudo a minha afinidade. E aí eu vou subindo os degraus da escada que me leva de volta para o Pai. Me leva pelas minhas próprias pernas de volta para o Pai, pelas minhas escolhas, pelo meu livre-arbítrio. É este pensamento, esta energia do pensamento que nós temos que entender, e o Emmanuel vai colocando isso de uma forma lenta, gradativa. Pensamento, a mente é o espelho da vida em toda parte. É a vontade que determina como eu vou viver, como eu vou ser e aquilo que eu vou mudar em mim ou não. A instrução, a educação, a cooperação e a associação. Nós estamos vendo aqui a associação. Eu vou me associar o tempo todo e nessa associação eu vou conviver, viver, evoluir ou não. Porque eu vou o tempo todo trabalhando com os iguais, trabalhando com os afins. E eu me modificando, eu resolvo o meu problema de companhia. E nós vamos ver no próximo capítulo a questão da sugestão. Até lá!